Olá, sexto ano. No vídeo de hoje vamos começar com a correção da última atividade, tá bom? E depois a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá. Aqui, a atividade direcionada para vocês é a página 80, 82, 83 e uma atividade no AVA, tá bom? Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: escreva V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira fala aqui, ó. 9 é divisor de 54? Sim, verdadeiro. Se você pegar o 54 e dividir por 9, você vai encontrar uma divisão exata, ok? Se é exata, resta o zero, então a alternativa é verdadeira. A B, 15 é divisor de 5? O que é que ele está querendo dizer? 15 divide 5, ou seja, fica assim, ó, 5 dividido por 15. Isso é verdade? Isso dá certo? Dá para dividir? Dá, mas não vai ser uma conta exata, ok? Nem de longe vai ser uma conta exata. Se fosse o contrário, 15 por 5 daria certo. Mas ele está falando assim, ó, 15 é divisor de 5. Então é falso, certo? 5 não dá para dividir por 15 e a gente não vai encontrar uma divisão exata. Então assinala F de falso. C. 13 é divisor de 91, ou seja, se eu pegar o 91 e dividir por 13, eu vou ter sim uma conta exata, com resto zero. Então, alternativa C, verdadeira. D, 31 é divisor de 69. 31 é divisor de 69? Falso, certo? Se vocês olharem aí, fizerem a divisão, vocês vão analisar e ver que essa alternativa é falsa. E por último, 12 é divisor de 144, ou seja, 144 dividido por 12. Vamos fazer essa, tá certo? Ó, 1 dividido por 12 não dá, então pega aqui o 14. 14 dividido por 12 dá 1, que é o mais próximo. 1 vezes 12, 12. 14 menos 12 sobra quanto? 2. Esse 2 dá para dividir por 12? Não, que é menor. Então, vou pedir ajuda a quem? Ó, 4. Fica 24 dividido por 12, dá quanto? 2. Porque 2 vezes 12 dá 24, e 24 para 24, nada. Então, deu o resto zero. 144 dividido por 12 é 12. Então, a alternativa é verdadeira, tá bom? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, nós temos o seguinte, ó. Usando o critério de divisibilidade por 3, complete as alternativas com é divisível ou não é divisível. Então, a gente lembra lá na outra aula que para ser divisível por 3, a gente tem que somar os algarismos e se a soma der um número que é divisível por 3, o número original também é. Vamos lá. 27, a gente pega aqui, ó, 2 mais 7 é igual a 9. 9 dá para dividir por 3? Sim. Então, 27 também. Então, você coloca, ó, é divisível. Alternativa B, vamos lá. Temos 135. A gente faz, ó, 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 135 também é divisível. C, 127. Vamos lá, vou somar. Ó. 1 mais 2 mais 7. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. 10, dá para dividir exato por 3? Não. Se você analisar na tabuadazinha do 3, não vai ter nenhum número que multiplicando por ele que vai dar 10. Não dá uma divisão exata. Se não dá exato, não é divisível. Próximo, alternativa D. Eu tenho 3 mais 6 mais 9. Temos lá 369. Vamos somar agora. 3 mais 6, 9. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3? Sim. Como 18 é divisível por 3, o 369 também é divisível. A alternativa é 364. Então, a gente vai somar os algarismos. Ó. 3 mais 6 mais 4. 3 mais 6, 9. 9 mais 4,
13. 13 é divisível por 3? Não. Então, 364 também não é divisível. E a nossa alternativa F nós temos 465, né? Vamos somar aqui, ó. 4 mais 6 mais 5. 4 mais 6, 10. 10 mais 5, 15. 15 é divisível por 3, a gente sabe que dá 5, né? Se 15 é divisível por 3, 465 também é divisível, ok? Mais uma correção. Vamos para a próxima questão agora. Na terceira questão, ele fala o seguinte, ó. Descubra os algarismos que estão faltando em cada número para que ele seja divisível por 9. Para o número ser divisível por 9, a soma dele também tem que ser divisível por 9. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 6, 5 e o número que eu tenho que descobrir, tá bom? Aí eu vou somar aqui, ó, 6 mais 5 é igual a quanto? 11. 6 mais 5 é igual a 11. Agora eu vou analisar qual é o número que depois de 11, o próximo número depois de 11, que é divisível por 9. Aí você vem, ó, depois do 11 vem o 12, 13, 14 não é, 15 não é, 16 não é, 17, 18. 18 é divisível por 9? Sim. Então aqui, de 11 para 18, você faz, ó, 18 menos 11. 8 menos 1, 7. 1 menos 1, 0. Falta quanto? 7. Então, aqui eu vou colocar quem? 7. Justamente, para quando eu somar novamente. 6 mais 5 e agora eu faço mais 7. 6 mais 5, 11. 11 mais 7, 18. 18 é divisível por 9? Sim. Então, o 657 também, tá bom? O próximo. 1098. Perdão. 1000. Aí tem um número aqui pra gente descobrir e o 98. Se a gente for somar aqui, ó. 1 mais 9 mais 8. 1 mais 9, 10. 10 mais 8, 18. Esses três números por si só já podem ser divisíveis por 9. Então, eu poderia completar com quem aqui, ó? Com 0. Ficaria quem? 1098, tá bom? Tia, tem um outro número que eu poderia estar completando? Sim. No lugar do 0, eu poderia colocar quem? 9, ó. 1. Daria certo também, tia? Sim. Vamos lá. 1 mais 9, 10. 10 mais 9 vai dar 19. 19 mais 8 é igual a 27. 27 é divisível por 9. Então, 1998 também seria divisível por 9. Ah, tia, então eu coloco aqui qual número? Fica à sua disposição. Você pode colocar o 0 ou o 9, tá bom? Aqui do mesmo jeito, ó, eu tenho 8, um número para colocar no lugar e um 1. Esse númerozinho aqui para descobrir. Se eu pegar o 8 mais 1, eu já encontro quem? O 9. 9 é dividido por ele mesmo? Sim. Então, eu poderia completar quem aqui, ó? Com 0. 801. Já daria para ser divisível por 9. Tia, do mesmo jeito, poderia ter um outro número? Sim. Se dá 9 aqui, o próximo número para me somar seria mais 9, ok? Daria 18. Então, eu posso substituir aqui por 0 ou por 9, tá bom? E na nossa última alternativa D, eu tenho 5 mais 5, um número aqui para colocar no lugar, e o 4, colocar no lugar, mas que ele seja divisível por 9. Então, eu vou somar aqui, ó, 5 mais 5 mais 4. Aqui vai dar quanto? 14. A gente sabe que o próximo número que dá para dividir por 9 seria quanto a soma? 18. Então, 18 menos 14, 4.
Então, coloca aqui o 4 para completar. Sempre se baseando o próximo número que é divisível por 9. Se a soma deu 14, né, ó, 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. Então, a soma deu 14. Então, eu tenho que ver o próximo número que daria para dividir por 9. Seria quem? O 18. Então, se eu tenho 14 e o próximo é 18, de 18 menos 14 dá quanto? 4. Então, seria o número que eu vou substituir aqui. Tanto ó, que se eu somar 5 mais 5, 10, 10 mais 4, 14, 14 mais 4, 18. 18 é divisível por 9. Logo, 5.544 também será divisível, tá bom? Vamos lá. Aqui na quarta questão nós temos: usando o critério de divisibilidade por 10, complete as alternativas com é divisível ou não é divisível. Para ser divisível por 10, tem que terminar com o quê? Com pelo menos um zero. Então, é simples, ó. 720 termina com 0, é divisível. Na alternativa B, 1998 termina com 0? Não, termina com 8. Então, não é divisível. C, 9.470 termina com 0? Sim. Então, é divisível por 10. Na D e na E, a gente vê aqui, ó, na D termina com quem? Com 1. E na E termina com 7. Para ser divisível por 10, tem que terminar com o quê? Com 0. Como termina com 1 e aqui com 7, não é divisível. E na alternativa F, nós temos 1.400. Terminou com pelo menos um 0? Então, é divisível. Tá bom? Feita a nossa correção, a gente vai começar agora o nosso próximo conteúdo, tá bom? E o nosso próximo conteúdo, a gente vai começar com os múltiplos. O que é múltiplos, tá bom? Então, eu separei aqui. Para encontrar os múltiplos de um número natural, devemos multiplicá-los por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, para a gente encontrar um múltiplo de um número natural, a gente tem que multiplicar ele pelo conjunto dos naturais. Aqui eu coloquei um exemplo, tá bom? Ó, 5. Quero saber quem são os múltiplos de 5. Então, eu vou multiplicar. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 10, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim infinitamente, tá bom? A gente sabe que o conjunto dos naturais, eles são infinitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá bom? Então, para mim poder encontrar os múltiplos, se eu perguntasse quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante, tá bom? Desta forma, o que é importante a gente saber, tá bom? Primeiro, um número natural é múltiplo de todos os seus divisores. Segundo, o menor múltiplo natural de qualquer número natural é sempre o 0. Então, qualquer número, quem é o seu menor múltiplo é o 0, tá bom? Sempre começa com 0, múltiplos. Não existe o maior múltiplo de um número natural, pois a sequência é infinita, como eu falei, ó. Quero saber quem são os múltiplos de 5. Começa lá, né? 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Então, o menor eu sei que é 0, que começa com ele. Mas o maior não vai ter, porque é uma sequência infinita. E por último, todo número natural é múltiplo de si mesmo. Ou seja, se eu falar quem é o múltiplo de 15, 0, 15. Ele vai ser o seu próprio múltiplo, tá bom? Então, vamos lá. Dentro disso, de divisores que a gente viu na outra aula e os múltiplos, a gente vai conhecer o MDC, certo? Quem é o MDC? Essa sigla quer dizer máximo divisor comum. E o que quer dizer isso? É o maior divisor comum entre dois ou mais números naturais diferentes de 0. É o maior divisor comum. Então, existem dois ou mais números que eu vou pegar dentro do conjunto dos naturais. E dentro deles, esses números entre si, existe um maior divisor. Então, esse maior divisor, a gente usa essa sigla aqui, ó, MDC, que é o máximo divisor comum. Tá certo?
Tia, como é que eu faço para me saber ou calcular o MDC de 2 ou mais números? Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Primeiro, antes disso, a gente tem que entender o método da decomposição. Vamos fatorar 72 e 20? Então aqui eu vou só fatorar. Se lembra na última aula que a gente viu os números primos? Então eu coloquei aqui para dar uma ajuda para a gente, ó. Números primos. Os primeiros, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Esses são os primeiros números primos. Ah, tia, não tem um 1, não tem um 4, não tem um 6. Não tem porque eles são números compostos. Lembra? Números primos só tem 2 divisores. 1 e ele mesmo. E para mim decompor, fatorar, eu só utilizo os números primos. E os primeiros são eles aqui, tá bom? Coloquei aqui reticências porque eles são infinitos. Vamos lá fatorar. 72 e 20. Aí aqui eu fiz, ó. Vou fatorar eles simultaneamente. 72 e o 20. Primeiro eu vou analisar. Quem é o primeiro número primo? O 2. É o nosso primeiro número primo. Aí eu vou ver. 72 dá para dividir por 2? Sim, porque ele é par. 20 dá para dividir por 2 também? Sim, porque ele é par. Então coloca aqui, ó, o 2 do lado. E agora eu vou fazer a divisão. 72 dividido por 2, 36. 20 dividido por 2, 10. Agora eu tenho quem, ó? 36 e 10. Aí você analisa. 36 dá para dividir por 2? Sim, porque é par. E o 10 também? Dá, porque ele é par. Então eu vou colocar aqui, ó, o 2 novamente. Aí eu faço a divisão. 36 dividido por 2, 18. 10 dividido por 2, 5. Agora eu tenho 18 e 5. 18 dá para dividir por 2? Sim, porque ele é par. E o número 5 dá para dividir por 2? Não. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Vou colocar o 2 aqui do lado e vou dividir só quem? O 18. 18 dividido por 2, 9. Como o 5 não dá para dividir por 2, uma divisão exata, eu repito o 5. Agora eu tenho quem? 9 e 5. Aí você analisa. 9 e 5 dá para dividir por 2? Não, porque eles não são par. O que é que eu vou fazer agora? Vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 3. Tem algum número que dá para dividir por 3 entre o 9 e o 5? O 9 dá para dividir por 3. O 5 não dá, mas eu vou colocar o 3 aqui para poder dividir quem? Só o 9. Aí eu faço, ó, 9 dividido por 3, 3. Como o 5 não dá para dividir uma divisão exata, eu repito o 5. Agora fica quem? 3 e 5 aqui embaixo. 3 e 5. Aí você analisa novamente. Eu tenho o 3 e o número 5 para dividir. O 3 dá para dividir por ele mesmo? Sim. Então eu vou colocar aqui o 3, ó. Certo? Vamos lá. 3 dividido por 3, 1. Como o 5 não dá para dividir por 3 novamente, eu repito. Quando a gente chega no 1, acaba a conta. Então, esse lado aqui, ó, acabou, chegou no 1. Agora eu tenho só quem? O 5. O 5 não dá por 2, não dá por 3. Então, eu vou para o próximo número. Quem é o próximo número? 5. 5 dá por ele mesmo? Sim. Então, coloca aqui o 5. Aí você coloca ele aqui do lado, certo? Aí você vai dividir. 5 dividido por 5, 1. Os dois chegaram no 1, ó. Perceberam? Quando chega no 1, acaba-se a fatoração. O que é que eu vou fazer agora? O MDC é o que a gente acabou de ver, ó. É o máximo divisor comum. Máximo divisor comum, que tanto divide o 72 como divide o 20. Então, quando eu termino aqui de fatorar, eu vou multiplicar apenas aquele número que dividiu tanto o 72 como dividiu o 20. Vamos lá. Esse 2 aqui, ó, esse primeiro 2, dividiu o 72? Sim, ó, que deu 36. Dividiu o 20? Sim, que deu 10. Então, eu vou circular ele aqui, ó. Próximo, esse 2 aqui dividiu 36? Sim, que deu 18. Dividiu também o 10? Sim, que deu 5. Então, pego ele aqui, ó. Esse 2, dividiu eles dois aqui, ó. 18 por 2 deu 9, mais 2 por 5 por 2 deu para dividir? Não, então eu repeti. Então, não vou pegar esse 2, porque ele só dividiu 1. Tem que dividir os dois, ok? Esse 3,
ele dividiu 9, mas não dividiu 5, então não pega. Esse 3 dividiu só o 3, não dividiu 5, também não pega. E esse 5 só dividiu esse 5, ó, porque aqui já tinha acabado. Então, quem é os dois números que dividiram os dois ao mesmo tempo? Só esses dois aqui, ó. Esse primeiro 2 e esse segundo 2. Então, eu trago para cá, ó. O MDC é igual a 2 vezes 2, 4. Então, o MDC de 72 e 20 é 4. Ok? Vamos lá. Agora aqui eu vou ter o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Então, a gente resolve da mesma forma que o MDC, tá bom? Só que só vai diferenciar um pouquinho. Vamos primeiro saber o que é o MMC. O MMC é o mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo comum de 2 ou mais números naturais diferentes de 0, tá bom? Aí aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder entender como é que calcula o MMC. Coloquei, ó, vamos fatorar o 10 e o 30. Lembrando que para fatorar a gente sempre utiliza os números primos. Coloquei aqui, ó, para a gente se basear. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tá bom? Vamos lá fatorar. Primeiro eu tenho aqui, eu vou trazer para cá. 10 e 30. Vamos fatorar aí. Primeiro número primo é o 2, então eu vou ver. 10 dá para dividir por 2? Sim. 30 também dá para dividir por 2? Sim, porque são dois números pares. Então, coloca aqui o 2, ó. Agora eu vou dividir. 10 dividido por 2, 5. 30 dividido por 2, 15. Agora eu tenho, ó, 5 e 15. Aí você analisa. 5 dá para dividir por 2? Não. 15? Também não. Então, eu vou para o próximo número, ó. Que é o próximo número? 3. 5 dá para dividir por 3? Não, não dá uma conta exata. Mais 15 dá? Sim, então coloca aqui, ó, 3. 5 dividido por 3 não dá, então vou repetir ele aqui, ó. Mais 15 dividido por 3 dá quanto? 5. Deu para dividir. Agora eu tenho quem, ó? 5 e 5. 5 não dá para dividir por 2, nem por 3, eu vou para o próximo número. Quem é o próximo número primo? O 5. 5 dá para dividir por ele mesmo? Sim. Então, você coloca aqui, ó, do lado. Faz 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Quando chega no 1, a continha acaba. Terminei de fatorar, certo? Fatorei aqui. O que é que eu vou fazer agora? O MMC, eu vou multiplicar todos os números. No MDC, a gente separa, não é? A gente separa os números que dividiram os dois ao mesmo tempo. Esse daqui a gente não precisa separar. A gente vai multiplicar tudo, ok? No MMC. Então, eu tenho 2, 3 e 5. Vou multiplicar todos eles, ó. Aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC de 10 e 30 é 30, ok? Então, o nosso conteúdo que tínhamos que ver nessa aula, a gente termina aqui, tá bom? Tenham bons estudos, revisem, façam suas perguntas e não guardem dúvida, tá bom? Até a próxima aula.